Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. Tô aqui, Aninha, do lado da minha amiga Amanda, para apresentar mais um episódio direto dos estúdios da CrossRoche aqui em São Paulo. Hello, baby! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Eu tô ótima. Tô bem. Melhor impossível. Muito bem. Lembrando, antes da gente começar, por favor, não deixem de nos seguir para ter o conteúdo fresquinho. Sim, vai lá no YouTube, ativa o sininho que o nosso conteúdo vai chegar para vocês fresquinho. Terça e quinta, 20 horas. E em outras plataformas também, né? Sim, estamos em todas as plataformas, gente. Nos seguem, compartilhem, comentem, curtem, tudo. Ativem as notificações do YouTube. É com vocês. É isso aí. Como diz a Amanda, não basta seguir em apenas uma plataforma. Não sigam em todas. Tem que seguir em todas, ué. É isso. E hoje? E hoje nós temos uma convidada. Eu vou apresentar para vocês. Quem vem hoje? Nossa convidada hoje é uma doutora. O nome dela é Veridiana Ulson. Olha, eu acertei, viu, gente? Porque vocês não sabem que eu tive que treinar. Tem sobrenomes que a gente treina, ela entendeu? Ela tá aqui só repetindo, faz um tempão aqui. Ela é dentista, especialista em harmonização facial e muito mais. E nós vamos descobrir juntos aqui, tá bom? Ela, como já disse, Veridiana Ulson. Seja muito bem-vinda, querida. Bem-vinda. Amei o estúdio lindo, maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Não é? Prazer estar com vocês. Sempre melhor para receber vocês, Obrigada. Não é? Sim, com certeza. E aí, Veridiana, me conta, sempre foi odontologia na sua vida? Odontologia. Na verdade, quando eu me formei na escola, eu nunca tive aquele sonho de criança, né? Vou ser dentista, até dentista Barbie, né? Em casa, já até aqueles planos. Então, você faz aquele teste vocacional quando você tá no terceiro colegial, que sai tudo. Você pode ser arquiteto, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser tudo. E você fica mais confuso ainda. E eu lembro que bem nessa época, tinha uma tia que ela estava passando por problemas odontológicos. Ela tinha feito um tratamento de quimioterapia, afetou muito a saúde bucal. E ela tinha muita dificuldade de encontrar um centro que tivesse todas as especialidades. E ela teve inúmeros problemas, porque a quimio ela é muito forte, né? E ela acaba afetando mesmo. E ela tinha que fazer tratamento de canal, cirurgias, implantes. E toda hora recomendava, vai para um colega, para o outro. E eu tinha um sonho de fazer um centro. Falei assim, fazer um centro onde a família inteira pode estar lá no mesmo local, tanto a pessoa poder ter um tratamento multidisciplinar completo e também poder trazer seus filhos, ser da senhorinha, né, até a criancinha, todo mundo poder passar lá. E aí seguiu... E aí eu comecei a faculdade, me formei bem nova também, trabalhei em vários consultórios, até que eu resolvi fazer a minha clínica. No início eu fiz uma franquia odontológica. Na faculdade de odontologia a gente não tem muita gestão, então eu falei, de administração vai ser um pouco complicado, vamos ver se a franquia, né, eles já têm uma bagagem, eu consigo, né, só administrar ali a questão odontológica mesmo. Mas aí eu vi que não estava ficando com a minha cara, estava ficando muito padronizada, eu queria uma coisinha do meu jeito. Mais personalizada, né? E nós criamos a Plateque Oral. Sim. E a Plateque Oral é uma clínica na Zona Sul de São Paulo, muito, muito bacana. É do jeitinho que eu queria, é um centro que atende desde o bebê, né? Tem bebezinho de 6 meses que a mãe vai levar, aparecer os primeiros dentinhos, orientações, até o senhorzinho de 80, 90 anos que quer ter dentes fixos de novo, quer colocar um implante dentário. Então, é uma clínica da família mesmo, do jeitinho que eu queria. E aí você focou em odontopediatria, mas hoje você atende de tudo. Hoje na sua clínica tem de tudo, é isso? Eu inicialmente foquei em adultos. E eu achei, a parte de pediatria, ela é muito escassa na odontologia e não tem muitas pessoas que querem ser odontopediatra, ainda falta. Tem algumas áreas que tem excesso de dentistas, mas a odontopediatria, eu tinha uma dificuldade muito grande de achar um odontopediatra que... Geralmente era um dentista clínico geral que falava, eu atendo criança também. Mas aí eu não faço canal. Né? Se for canal, eu não faço. Mas se for extração, eu não faço. Mas sempre tinha uma limitação e a coitada da criança a gente acabava encaminhando para outro lugar. E eu sempre tive um jeito muito bom para tratar com criança e uma psicologia muito boa também.
E eu Acho que acabei... talvez é por isso que falta um pouco no mercado, né? Porque não é todo mundo que não é porque não é todo mundo que tem o jeito e nem a paciência também, A né? paciência, Porque é pra tratar a muita boca de psicologia. criança é Muita, mais difícil, né? nossa, eu vejo pela minha filha, quando eu levo no dono pediatra, eu falo, ela vai pro céu, direto, sem pagar pedágio. Sim. Tem um que ele é famosinho no eu vejo ele muito no TikTok, Tio até Paulo. é ele, né, gente, que ele atende até crianças Muito. especiais, Sim, assim. muito Então você legal. imagina ele e ele faz um trabalho fantástico. Eu vejo como que é o jogo lindo dele, você né? lidar com criança, né? Além de você estar, muitas vezes, tirando dor da criança, porque às vezes os pais deles não sabem que a criança ela tem dor como um adulto. Eles têm os dentes das crianças é igual de adulto, dá tratamento de canal, eles têm esmalte, eles têm dentina, eles têm nervo, pode dar dor, então assim, a gente tem que evitar tudo isso. E é muito bonito você ver uma criança traumatizada, com medo, né? Às vezes por ter tido uma experiência ruim em outro consultório odontológico, ou às vezes uma criança que foi internada em hospital e fica com medo daquele jaleco branco, Sim. e você conseguir conversar com ele, mostrar pra ele que ele não precisa ter medo e ele acabar adquirindo uma confiança em você e sair no final de um tratamento, às vezes complexo, te abraçando, né? E falando, ai, tinha saudade, daqui 6 meses eu volto, né, pro meu retorno. Então é muito satisfatório. E a criança muito pegar prazeroso. confiança também, porque tem isso com a criança, né? Ter a Sim. confiança no profissional. E imagina uma criança de 2, 3 aninhos ficar com a boquinha aberta. Como é que eles Sim, conseguem? muito difícil. É muito difícil, né? Então, Inclusive, tem que quando ter- eu fiz a especialização, depois da minha especialização, eu fiz uma pós em bebês. A clínica dos bebês é de criancinhas de 0 a 3 anos. Então, eles são bem pequenininhos mesmo. E a gente via casos, assim, com crianças de 2 anos que tinham que fazer extrações múltiplas, às vezes perdiam quase todos os dentes, tinham que esperar vir os permanentes. Só que não é nem só uma questão estética, né? Vai chegar uma hora que eles vão estar na escolinha, né? Eles não querem estar sem dentes diferentes, né? Para não afetar a questão psicológica, mas eles também têm que ter nutrição. Então, a gente precisa devolver essa função para eles. E é muito difícil trabalhar com um bebê, assim, que não consegue se expressar, não consegue falar. Na área da saúde, não, vê se eu tô errada, tá? Assim, como eu estudei também a área da saúde, essa questão, a gente aprende o básico da boca na área da saúde, né? A gente não aprende como o dentista, mas a gente aprende a importância do ter dentes e ter dentes saudáveis, né? Em questão de endocardites, possíveis endocardites, Com certeza. a importância da mastigação para a trituração dos alimentos, para o preparo, para a digestão no futuro e tudo mais. Você acha que isso é pouco difundido? Porque, pelo que eu vejo, as pessoas... Por que você tem que escovar os dentes? Ah, para não ter cárie, senão os dentes caem e vai ficar feio. Sim. Eu acho que as pessoas abordam, não sei se é impressão minha, muito mais a estética Com certeza. do que realmente a saúde. A estética, ela tá muito em alta. E muitos profissionais, eles acabam... fazendo tratamentos odontológicos somente por estética, né? O cartão de visita tá lindo, a pessoa sorri, a selfie tá bonita, e quando você vai olhar clinicamente ou pedir uma radiografia, a pessoa ela tá com problemas bucais muito sérios, ela sente até dor às vezes, né, por um dente inflamado, que às vezes colocaram tudo bonito e esqueceram de uma raiz, alguma coisa que já aconteceram alguns casos até de famosos lá na clínica. Esse é um problema muito grande e tem acontecido muito na odontologia. A parte de saúde precisa ser levado em primeira instância, né? A parte mais importante, a parte crucial é a saúde do paciente e depois vem a estética. Foi justamente por isso que lá na clínica passam bastante pessoas conhecidas e a gente acabou, né? Foi um indicando para o outro os MCs. Eles começaram a passar no consultório, a gente começou a fazer tratamentos odontológicos neles. E aí eles foram se encontrando na recepção. Depois eu vou contar que eles fizeram até uma música, né? Ai, que lá pra clínica, muito legal. Essa aqui tá na pergunta. Essa tá na pergunta. Muito legal. E eles fizeram essa música justamente porque eles já tinham passado em vários outros consultórios odontológicos. Eles estavam com muitos problemas bucais. O cartão de visita, né? A fachada ali. Tava lindo. Sorrisinho branco. Tava super bonito, mas eles estavam com muita dor, muitos problemas sérios bucais. E a gente conseguiu tratar e eles ficaram muito felizes. Resolveram fazer uma homenagem. Conversando na recepção, foi uma surpresa que eles fizeram pra clínica, pra mim. Muito legal. Muito legal. E é uma muito falta de bonita. respeito isso, você tratar a pessoa e enganar, na verdade. Porque você enganar a pessoa, você botar um sorriso lindo e por trás deixar a pessoa sem saúde e até botando a vida da pessoa em risco, acredito eu, né? Não, com certeza. Principalmente se for homem, né, que já tem um risco maior de infarto, que nem você comentou sobre endocardite bacteriana, deixar com acúmulo de tartar, de problemas bucais, Imagina. né, dependendo da bactéria, ela pode sim migrar para o coração e acontecer uma fatalidade, né, por um descuido. Às vezes ela fala, nossa, mas eu fazia minha prevenção, meu tratamento, né, de rotina, 6 em 6 meses, eu ia no dentista.
mas dependendo, ele estava mais atento a uma questão estética, que é normalmente onde o paciente ele enxerga mesmo. Sim. Ainda mais paciente famoso, né? Como você atende. Sim. A pessoa quer só o cartão de visita mesmo, né? Nossa, tem pacientes famosos. O Fábio Arruda, por exemplo, que ele vai até hoje no consultório, inclusive. Ele é nosso amigo pessoal. Ele é muito amigo nosso, já viajou com a gente, mais que um irmão para nós, para mim e pro meu marido. E ele acabou se tornando cliente nosso porque realmente ele teve um problema bucal muito sério e ele é uma pessoa que ele se cuida muito, ele é muito instruído, ele se cuida, ele vai em médicos, né, médicos renomados. Sim. E acabou tendo um problema bucal, assim, sério. A gente tá tratando ele de uma forma bem legal, porque vira e mexe, ele tá em televisão, ele tá fazendo, né, tá viajando, então ele precisa, né, não pode estar passando por alguma dor, às vezes pega um voo, a pressão Exato. Também acaba acontecendo algum problema de canal, alguma dor. Então aproveitar essa parte, esse momento saúde. Na verdade, o momento ideal para começar a ir ao dentista. A partir do primeiro dentinho, 6 meses, o bebezinho já vai já levar no dentista. Sim. Tá vendo, gente? Não precisa ter todos os dentes da boca, não. Precisa. O bebezinho, a gente não vai conseguir conversar muito com ele, né? Mas ele já vai conhecendo aquele ambiente odontológico e a principal função ali é orientar a mãe. A mãe precisa ser orientada, que é dente. É pequenininho, é de neném, mas dá cárie também. Sim. Existe uma cárie que é a cárie de mamadeira, né? Muitas mães não conseguem amamentar e dá fórmula. O leite materno, ele não dá cárie, mas a fórmula tem carboidrato, né? Então ela é açúcar, então ela vai acabar dando cárie. Então a gente tem que orientar essa mãe como escovar o dente dessa criança, qual tipo de pasta de dente, se é fluoretada, se é como, sem flúor. Então ela precisa ter algumas certas, sobre nutrição também, alimentação, o que dá, o que não dá cárie. Porque tem gente que acha que a cárie é só o açúcar refinado ou um chocolate. Não é, um carboidrato, ele vai quebrando, né? Ele vai virar uma glicose, então, tudo dá cárie, precisa escovar. Ah, não, mas ele só come fruta, né, e bolachinha para dormir, aí quando ele come essas coisas não precisa escovar. Ou se não, tem mãe que eles são muito instruídos, mas eles falam assim, nossa, mas não é aquele dentinho que vai cair? Precisa tratar mesmo? Precisa fazer essa cárie? Mas não é o que vai cair, não vai nascer outro? Nossa, precisa mesmo. Sim. Mas tá canal, mas tá com dor, mas tem raiz para fazer canal? Não tem, a gente vai orientando, porque às vezes não sabe mesmo. E é importante orientar desde pequenininho a mãe já saber para a criança, porque o prevenir é muito melhor do que tratar. Então, se a mãe conseguir prevenir, e a melhor prevenção e mais barata é escova de dente e pasta. Não tem erro, né? Você faz ali, se eles souberem bem direitinho, a criança vai crescer sem cárie. Exatamente. E agora, hoje você ainda atende criança e atende adulto. Atendo criança e adulto. Não sai para adulto ainda não, que ainda tem pergunta de criança. Então pergunta da criança ainda. Já tô entrando na do adulto. Ela já quer pular o negócio. Eu já ia pra parte da harmonização, da lente. Ela vai pra parte que ela gosta, entendeu? Eu tenho que ficar segurando ela, que senão, a minha filha... é maravilhosa, ela e a estética é muito enganadora. Falando assim, não cuida do dente só por conta da estética. Eu já tô pensando na estética, literalmente. Você espera que a gente tem que aproveitar que essa mulher tá difundindo saúde. Calma aí. É um assunto muito polêmico, que assim, você é mãe, eu sou mãe, a gente não tem como julgar, cada criança é uma criança, mas a chupeta... Conta pra gente aí. A chupeta, é o dilema da chupeta. Mas eu sei como é complicado, porque eu sou mãe e o meu filho chupou muita chupeta. Então, por isso que eu tô falando, sem julgamento, porque a gente é mãe. A minha também, eu já soquei logo ela na maternidade. Depois que você é mãe, você não tem como falar isso. Porque eu sei que é difícil, né? O dia a dia, eu trabalho pra caramba, chegava em casa, né? Então, assim, depois começou a ter outro filho. Eu sei que a chupeta, às vezes, acalma a criança, né? Ela é boa pra mãe, às vezes, coloca uma chupetinha, ele dorme mais rápido, você consegue tomar um banho com calma, se alimentar também. De fato. A mãe que fica naquela correria, naquele mundo materno, às vezes não consegue tomar um banho. Sim, né? Quando o bebê ele é muito pequenininho, ele exige muito da mãe, ele é muito dependente. Então, a chupeta, ela tem o seu benefício, principalmente para a mãe, e a criança realmente ela se acalma com mais facilidade, mas na questão dentária realmente prejudica. Faz a diferença daquela... Tem chupetas que são anatômicas, algo assim, não sei isso. Tem várias no mercado, mas sinceramente todas elas acabam causando problemas bucais. Agora, a criança, ela é assim, a criança, ela chupa a chupeta, ela vai alterar aquela arcada inteira, então a gente fala que ela fica com mordida aberta. Tá. Quando ela fecha os dentes, fica uma bolinha, assim, fica um buraquinho abertinho. Depois a gente coloca, vocês olham no Google, aparece bem bonitinho, assim, uma bolinha, assim, é o formatinho da chupeta. Se a criança, né, tem vários estudos, né, e realmente eu até comprovei, assim, com o Theo, né, porque eu tirei quando ele tinha 2 anos e meio, e ele tava ficando com mordidinha aberta, tava ficando bem tortinho, até falava, que bonitinho, tá todo dentro assim, eu falava pra ele. Todo dentro assim.
dentinho. Ele tava todo dentucinho, assim, com a mordidinha aberta. E eu tirei, volta. Quando tira antes dos 3 anos... Então esse é o período, tá vendo? Ela volta. Eu ia falar isso, Mas se tirar um pouco muito. antes, porque, por exemplo, a Júlia, minha filha, chupou, eu dei na maternidade. Mas quando foi 1 ano e meio, ela mesmo, sozinha, ela largou. Ela largou sozinha, não, assim, Difícil. sozinha, ela não queria mais. Mocinha. Eu dava e ela não queria mais. Com 1 Olha ano e só. meio. Assim, ela não tem problema dentário devido à chupeta. Sim. Então, por isso que a minha pergunta era, se tirar, então, antes conseguir dos 3 tirar... anos, aí a gente fala que a arcadinha, ela vai voltar. Vai voltar 100% praticamente, né? Tem poucos os casos que não voltam, né? Quando tira antes dos 3 anos. Mas eu sei que é muito bom, mas se puder evitar dar é melhor. Sim, mas eu sei que para os pais eles são muito bons, porque eu sou prova que eu também acabei dando. Mas a pros meus orientação filhos. ideal, acho que a orientação ouro aqui seria essa, Agora, realmente. o que é ruim? Tem muitos pais que, além de dar a chupeta para acalmar, acaba molhando a aguinha com açúcar e colocando a aguinha com açúcar e acaba colocando na boca da criança. Então Já a criança vi, já vai já começar vi. a ter dente e vai ter cárie. É, Então é meio que um os calmante. dois juntos. Dá o combo perfeito. Então não dá A muito chupeta. certo. Não é o combo bom, né? Não é Põe o um combo bom. melzinho, molha no mel. Gente. Eles gostam de dar alguma coisinha doce, porque falam que acalma a criança. Então, Mas aí a não única- escova o dentinho, né? A única Não coisa que escova. eu não vou falar muito, eu não fazia isso, mas eu fazia isso com fuscória. Porque a minha filha pra tinha pra muito... cólica. pra cólica, mas eu molhava na tem uma chupeta fase, e dava. né, que eles têm bastante cólica. Ah, Nossa, eu o meu também. Socava na Nossa. fuxicória e dava pra ela. Toma, calma, pelo amor de Deus, para de chorar. Maravilhosa, isso aí. Aí acalma mesmo, né? A fuxicória é boa. De fato, antiga acalma. e é boa, né? Ela Sim. funciona. Então, funciona pronto. assim. E Pinta, é fitoterápico. pinta toda o bico da chupeta, mas funciona. Acabei com as perguntas infantis. Pode vamos- partir pro seu lado aí. Vamos falar, né? Que a minha pergunta seria: você hoje também atende bastante adulto. Atendo bastante. Agora, acredito que seja mais na parte da estética mesmo agora, da né? estética, eu faço algumas partes de clínico geral também, né? Para devolver saúde, alguma Sim. limpeza, orientações. Mas a estética é paixão. Agora, a parte de canal, por exemplo, tem uma especialista, né? Como o núcleo lá é completo, tem todas as disciplinas, tem uma dentista, por exemplo, que só faz canal. Uhum. Então, ela vai lá e essa parte... a parte de ortodontia também, tem a horta. Mas tem você faz de todas as- tudo. Mas eu gosto muito com os adultos da parte de estética. Eu cuido um pouco da parte clínica geral, mas eu gosto dessa parte de harmonização, de lentes. Eu acho... É muito bonita a transformação. De um sorriso, né? de um A gente sorriso. olha, a gente vê na internet, até com o que você posta. Gente, muda a pessoa. Muda a pessoa e E- a autoestima também. Exatamente. Muda Imagina. tudo, o psicológico da pessoa. Muito. Você transforma vidas mesmo. O sorriso, nossa, muitas vezes a gente precisa... É que assim, na internet é muito bonito que antes e depois parece que é uma mágica, né? Mas acontece muita coisa antes disso. A gente acaba tratando a saúde primeiro, a parte Pra clínica depois geral. fazer Até mesmo pra gente, às vezes, criar altura. Às vezes é um paciente que tem um bruxismo muito forte, acabou, né, destruindo os dentes, deixando eles muito pequenininhos, a gente precisa aumentar. Então, a gente aumenta a mordida para devolver a função para ele, que é a função, né, mastigação. É um ela muito período, né? importante. É um período. São mais ou menos assim, em média, quanto tempo pra você harmonizar um É que sorriso? depende muito de cada caso. Cada caso. Se é um paciente que, se fosse eu, por exemplo, que surgisse lá no consultório e fosse fazer só as lentes, eu ia fazer bem rapidinho. 2, 3 sessões eu já ia acabar, ia ficar um tempinho com o provisório para ver se eu aprovo, e já menos de um mês eu estaria com meus dentes, bem menos. 2 semanas eu estaria com meus dentes, com as minhas lentes, se eu aprovasse de primeira, que é muito difícil eles não aprovarem. Mas se é um paciente que precisa ser reabilitado, né, que ele já perdeu muita altura, ou tem muita parte clínica para fazer, muita bactéria, tem muito implante para fazer, tem canais para fazer, então já é um tratamento um pouquinho mais longo. Né, que a gente tem que se planejar, explicar para o paciente, tem um passo a passo por especialidade, vai para o cirurgião, vai para o endo, às vezes tem que fazer a parte de aparelho também. Algum dente encavalado, fala assim, vai ter muito desgaste no seu dente. Hoje em dia as técnicas estão tudo minimamente invasivas, então a gente tenta fazer mínimo desgaste, a gente não quer desgastar os dentes. Não se usa mais aquela lente que antes ficava o dente tipo cachorrinho, né? Antes? Ou ainda se usa? Desgasta ainda, parte, desgasta. na parte das lentes, não. As lentes é mínimo desgaste. Até mesmo 0 desgaste. Quando a gente faz lentes em resina, a gente desgasta 0. Para nós é muito melhor que o paciente tenha esmalte, bastante esmalte, do que a gente desgaste um pouco, ele perca e vá para a dentina. Então, ela gruda, né? A cimentação ela é muito melhor num esmalte do que numa dentina. Então, tem casos que são 0 desgastes mesmo. Se fosse o meu, por exemplo, seria 0 desgaste. Que legal. Mas quando é um caso de um escurecimento em algum dente, ou o paciente ele se recusa a fazer um tratamento ortodôntico para
é um dente encavalado, precisa alinhar aquele sorriso. Aí ele não tem realmente jeito. precisa desgastar pra gente conseguir jogar pra frente e pra trás. Mas antigamente realmente desgastava Sim, muito. sim, E muitas sim. vezes acabava dando canal, ou já fazia o tratamento de canal, colocava um pino de sustentação pra prevenir. Mas Eu hoje vi o em dia pessoal é colocando tudo aquele dente, bem vários dentinhos de vampiro, conservador. assim, ó. Nossa, É, ficava muito Um feio. monte de dente bem fininho. Todo... eu Muito falei, meu normal. Deus, imagina se uma pessoa dessa um dia quiser tirar de nunca vez. mais. Não tem tira. como, né? Nunca mais. Tem como. Hoje em dia depende da lente, a pessoa ela consegue viver com os desgastes dela normalmente. Se um dia ela fala assim, quer saber, não quero mais ficar de lente. Uhum. Acabou, cansei, usei já, legal. Não quero mais, quero deixar minha gengiva respirar, quero ver como que eu fico sem dente, se eu me adapto. Difícil alguém fazer isso, né? Mas, a pessoa, depois ela Depois se que ama, põe a ela se lente, odeia, nunca depois mais quer tirar, nunca fica mais. Mas o Derek, por exemplo, quando a gente fez as lentes dele, ele... mínimo, assim, não dá nem pra perceber. Ele falava assim, mas é isso, desgaste, vocês passaram a broquinha ali. A gente falou, né, é uma broca aqui, Ai, né? Ela se aquela dá polimento, broquinha. fica... É só pra nivelar As mesmo. coisas pra estão ser mais muito- evoluídas, Menos né? o motorzinho do consegue ver. dentista. Isso O não evoluiu. motorzinho. Isso não evoluiu, aquela Motorzinho. desgracinha ali. Olha, mas assim, eu não tenho problema, mas Ah. você acredita que o que ela falou lá atrás faz sentido? Ok. Por exemplo, se você leva o seu filho desde pequeno pra sim. se Sim. habituar já com Com o dentista. dentista, né, com tudo, você não tem... Por exemplo, minha mãe sempre me levou. E eu não tenho esse problema com dentista. E eu repeti isso com a minha filha, eu fiz a mesma coisa. Sim. Eu levo a minha filha desde tipo, 1 aninho e meio já no dentista, eu Olha já que sempre levei ela. maravilhosa, é. Minha filha não tem problema com dentista, ela não tem medo, ela não tem medo, nada. ela vai, ela faz sorrindo, tranquilamente. Né? É legal pra Eu também. ela. Então, pra você ver qual é a O importância tanto realmente. que é importante, porque a gente acha que só as crianças têm medo, mas tem muitos adultos que são apavorados. Às vezes eles têm Tem. problemas bucais e vão deixando, depois eles, quando chega no extremo, vão num postinho 24 horas que não estão aguentando de dor, porque tem medo de sentar numa cadeira odontológica. Mas aí vão nesses lugares, aí alguém faz alguma coisa ruim, aí fica com mais... Ai, gente, faz, que eu vou te falar, viu? Faz? A senhora que cuida da Belinha foi num centro da cidade, nessa história de promessa, sabe? O que é barato sai caro. Uhum. Ai, fizeram tanta besteira nos dentinhos da coitada, sabe? Nossa. Pega uma pessoa que é sem instrução, às vezes, Sim. e pega, acha que tá barato, nossa, tá barato, vou fazer Sim. meus dentes. E não para pra olhar exatamente o que você falou. É. Se tá com condições, se tem osso pra fazer implante e tudo mais. Isso aí é pesado, é bem Mas no pesado. caso de pacientes traumatizados, é engraçado, porque meu pai, ele tem medo de dentista. Ah, nossa E aí- senhora, né? E aí ele teve que fazer um implante dentário, tem uns anos já. E assim, eu não sabia que ele tinha medo de dentista, né? Nunca falou nada. E ele tava fazendo, quando acontece alguma cirurgia, a gente coloca um campo estéreo, ele fica deitado, né? Tudo bem esterilizado, né? Afinal, vai colocar um implante, né? Dentro do osso, então tem que estar um ambiente bem estéreo. Começou a colocar, preparar, anestesiar. Deu uns 5 minutos, ele fugiu. Ele saiu, ele Olha tava isso. todo anestesiado, abriram, fugiu. Mentira! Falei, volta aqui, o que você tá fazendo? que você Eu não vou mais ficar aqui, tô ficando com falta diária. não sei Olha o quê. isso. Saiu correndo, depois teve que marcar uma outra pra ele voltar e fazer. Gente. Então, eu acho que é tudo assim na infância. E também tem muito do pai e a mãe também, eu acho Sim. que na infância. A gente aprende muito na pediatria. Porque às vezes o pai e a mãe falam assim, ó, se você não deixar, eu vou mandar a tia te dar uma injeção. Ai, Eu vou lá te levar na dentista, vou dar o uma injeção. terror com O as terror. crianças, Então, né? às vezes é o que o pai e a mãe fala. Ou a mãe fica assim, para, filho, fica parado, não vai doer, não vai doer. Não vai... Aí eu olho pra mim e falo assim, quem tá falando em doer? Para de falar dor, porque senão ela vai achar que vai vir a dor. nem né? tava Ninguém tá falando, pensando, nem né? tava pensando na Lembrado. dor. Então, às vezes a mãe, ela fala umas coisas que ela foi tem um caso também de um paciente que ele também tem medo de dentista e eu tava extraindo um dentinho do filhinho. Um filhinho bonzinho, uns 9, 10 anos, assim. E tranquila, anestesiei, já tinha tirado um, ia tirar o outro. Quando eu olho para o menininho, o olhinho cheio de lágrima. Aí eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Tá bem, né? Tá tudo certo. Aí eu olho pro pai, o pai chorando. Ah. Aí eu falei, papai, pelo amor de Deus, você é a força do filho, né? Pois Vamos é, lá, cadê? né? Cadê? Às vezes o pai, ele fica mais assustado, assim, Sim. com ver uma coisa. A criança, às vezes, ela vai de boa, quando você conversa, quando você explica. Tem muito Melhor não adulto ir, né? Se você vai traumatizado. atrapalhar, não É aquilo vai. que eu falei, às vezes o adulto tem um trauma, mas aquilo aconteceu lá na infância. Ou não aconteceu, nunca foi. E aí precisou ir quando é adulto, e aí acontece o pavor, porque escuta todo mundo falando, nossa, porque dentista tem a maquininha, porque não sei o que dói. E aí vai, né? Não, teve um senhorzinho que foi esses dias no consultório, que eu até achei estranho. Ele falou assim, não, na minha época, eu não lembro, no interior ele morava, mas não lembro exatamente aonde. Ele falou assim,
Não, na minha época, eu sentava na barbearia e ele fazia meu dente. Você não tinha anestesia. Eu falei, não, mas na barbearia, assim? Ele falou, a gente sentava lá e ele fazia, tinha que fazer, tinha que tirar. Os primeiros cirurgiões foram os barbeiros. Nossa. Isso mesmo. Faz que nem aquele povo lá na Índia, né? No meio da rua, o pessoal extraindo o dente, é isso? Apesar que aqui no Brasil aquilo? também. Cinzel, apesar que aqui vai. no Brasil também teve uma época que eles estavam colocando aparelho fixo na 25 de março, vocês lembram? Não, isso Uma não coisa é muito louca, não, meu, isso- recente. sério? Nunca vi essa história. Na 25 de maio, Teve, imagina teve só. uma moda, né? Que era legal, né? Ficar com aparelho ortodôntico, os bracketzinhos. Mas tudo era só coloridinho, borrachinha. estético, isso. Estética, mas quando você coloca a borracha, tem movimentação. Então a galera começou a ficar com o dente um pouquinho mole, né? Então eles iam lá na 25, barraquinha ali, rapidinho, troca o seu fio, coloca o aparelho, Gente. colo, estavam fazendo tratamento ortodôntico lá e o pessoal achando legal, teu dentinho todo metálico, coloridinho com borrachinha. Nossa. Uma loucura, Que muita isso. gente com problema dentário. Teve uma moda Ai, aí. não, gente, eu não... Imagina, eu tinha pavor de colocar aparelho, imagina, eu vou lá pra pôr porque é bonitinho. Eu lembro da minha infância dos que sou mais velha, né? Os dentes de ouro. Eu achava horrível Isso, aquilo, é. gente. E aí que tem um MC não que é por dente de ouro. Eles pedem. Eles É. acham bonito. É, Aí não, a gente eu- faz. Mas vocês fazem, se ele Não, pedir, você faz. O ouro, na verdade, ele é um material muito bom. Mas ele encapa Compara- o dente? É porque geralmente as pessoas querem o mais branco, assim, o mais estético. né? Sim. Mas se quiser, assim, a gente faz. A única coisa que a gente não usa mais é o amálgama, que é aquele Sim, pratinho. aquele Deixava mais escuro o escurinho. dente, Deixava né? escuro, É. Agora é tudo aquele- resina, né? Tudo resina. Tudo resina. Tudo resina. O amálgama a gente não gosta muito. Também ele tem um mercúrio, que ele fica liberando mercúrio, então a gente não Bem gosta. antigo. Até se bem orienta a antigo. tirar e tem que ter um mau cuidado na hora de tirar, né? Não é todo Sim, mundo que sim. sabe tirar a muita amálgama. gente hoje troca. Vai Sim, trocar, pôr sim. tudo resina, deixar tudo branquinho. Mas dente. não é todo você abre a boca, dentista tá... que tá capacitado pra tirar essa amálgama. Tem que tem tomar que cuidado. né? Sim. Não é só vai lá, tira aí, não é? A pessoa tem que saber o que tá Sim, fazendo. com certeza. E diz uma coisa com relação às lentes. Depois que uma pessoa coloca a lente, eu não sei os tipos das lentes no caso, como é que é digamos assim, o controle? Como é que a pessoa tem que se comportar? Deve fazer também limpeza a cada 6 meses? Isso, Como é que A funciona? limpeza, as lentes de contatos, o paciente ele vai lidar com os dentes dele normalmente, como se não tivesse, né? Mas na verdade, sim, quando você tem alguma coisa externa, cuidado em dobro. Uhum. Né? Então, os dentes você tem que cuidar muito, mas quando você tiver alguma peça externa, né? As lentes de contato a gente está falando, mas ou o paciente que tem um bracket, né? Que usa um aparelho, você tem que cuidar, porque ela pode, né, acumular algum alimento, ou a lente de contato, por exemplo, tem a cimentação, a gente não quer que aconteça alguma coisa prejudicial para essa cimentação, fique acumulando alimento, forme, né, bactérias, ou essa gengiva, ela inflame. Então, o nosso maior perigo é essa gengiva ficar muito inflamada. No início, ela fica só, eu passo fio dental, eu escovo o dente, sangra. É só gengival. A gengivite, ela começa a evoluir e ela vai para a parte óssea. E o osso é o tecido de sustentação do dente. O dente, ele tá todo espetadinho ali, a raiz no osso, e tá tudo bem firme ali. Se perder esse tecido de suporte, né, consequentemente, né, pode vir em longo Sim. prazo perder o dente, né, ou causar algum prejuízo para ele. Então, ter cuidado em dobro com o quê? Escovação, escovar e fio dental. E isso é o melhor da vida. E de 6 em 6 meses ir ao dentista e fazer limpeza, né, com um profissional, com jato de bicarbonato, com ultrassom, com escova de Hobson, escovar ali no consultório odontológico de 6 em 6 meses. Se fizer essa manutenção bonitinho, você não vai ter problema. Né? Não tem que ficar trocando lente nem nada. Não, hoje em dia, não. as lentes é para elas durarem muito. Claro que se não fizer alguma coisa assim absurda, né? Tem paciente que abre garrafa no dente, né? Sabe? Você faz uma coisa assim que você fala, por quê, né? Eu tenho mania de... Tinha um que eu falei, mas como que você quebrou essa porcelana? Eu tenho mania de morder caroço de azeitona. Eu falei, mas por que o caroço é tão... Por que você morde, né? Não morde azeitona, não para. caroço, pessoal. Para de morder, O caroço não é pra morder. isso. Gente, Pra mastigar. Se você tiver uma vida assim, normal, né? Sem algum hábito também, tem gente que fica com a mania de ficar mordendo pontinho de caneta, Sim. né? Ou rói unha, né? Que com a lente não dá. Vai passar uma apertada ali pra conseguir. Mas tem gente que tem umas manias. E a questão assim. do vinho, café, essas coisas, não tem Era a nada minha pergunta mesmo. não tem contraindicação, não mancha a lente, nem nada? Não, a porcelana, ela não mancha. Ela não mancha, ele não tem capacidade de manchar. As lentes em resina, a longo prazo, se não fizer uma manutenção bem legal, tem que fazer periódico ali, de 6 em 6 meses, né? Fazer um polimento bem legal nessas lentes em resina. Ela pode, sim, alterar um pouquinho a cor.
Se não ficar indo no dentista e fizer manutenção, que seria um polimento, né? Bem bacana nessas lentes em resina. Agora, a lente em porcelana, não. A lente de porcelana, ela não pigmenta. Muito bom. E não é frequente, então, pelo que eu tô entendendo, de falar, ai, caiu, né? Descolou. Não. Não é uma Não é uma coisa frequente. comum. Não é comum. É difícil. Lógico, né, que inicialmente, logo que o paciente faz, os primeiros 3 meses, a gente fala que a gente, né, mesmo a gente reabilitando ele, mudando a mordida dele, porque às vezes ele pode ter algum hábito que ele mesmo pode provocar bruxismo, provocar um hábito noturno que ele fez com que a lente, ele fez algum movimento de alavanca ali para a lente ela cair. Então a gente tem que observar toda essa parte oclusal nesses primeiros 3 meses para ver se ele não tem alguma função diferente ali, alguma parafunção que ele está fazendo cair. Mas antes disso, a gente já se previne. Então, a gente já faz, né? A gente já arruma todo o meio de campo, a gente já arruma todos os molares, todos os dentes posteriores, que eles são os principais para não ter movimento involuntário e acabar caindo uma lente. Então, é muito difícil. Eu vi na internet uma mulher colocando super bom, né? Nossa senhora. Cola a lente com super bom. Eu falei, cara, cada coisa que a gente vê na internet que não dá nem pra a alegria relevar. do dentista. Porque não dá pra tirar isso daí depois. Como é que faz isso? Tóxico, Você já né, pegou também. isso? Não, muito. Muito, né? Tem paciente que tinham lentes e tudo, e eles me mostravam, não, mas foi indicação do meu dentista, me mostrou no celular, falei, olha aqui, ele estava em uma viagem, ele me falou, eu falei assim, ó, caiu meu provisório, minha lente, quer dizer, não é nem um provisório, o que eu faço? Eu preciso cimentar, falou, não tô no Brasil, super bom. Super bom. Não, ele, O dentista jura? recomendou. Ah, não, é sacanagem Você tá isso. vendo? Eu Olha falei, isso. não, eu não tô acreditando. Ele, não, vou te mostrar. Me mostrou, eu falei, nossa. Aí sim, deu um jeitinho, né? Geralmente você indica pra um colega, né? Mas não, ele deu... Geralmente é de leigo pra leigo, né? Não de um profissional pra um leigo. Exatamente Caramba. isso. Ah, que coisa. Agora, Acontece de como é que tudo. você faz pra tá sempre se atualizando? Porque, imagina, tudo muda muito rápido. E imagina, a gente tem coisas aí que de um mês para outro já mudou, né? Nossa. Então, como você faz para estar se atualizando com tudo isso? Quando você entra na área da saúde, você não pode parar de estudar nunca, né? Você de sempre está fato, se não. atualizando, sempre está fazendo curso. E a odontologia, ela está evoluindo muito. Então, a odontologia digital está muito em alta. Hoje em dia, a gente tem impressoras, né, escaneadoras, a gente escaneia os dentes, em várias áreas, né? Tanto da área da prótese, né, da parte de lentes, né, das partes de prótese, coroas, materiais de porcelana, quanto da parte de ortodontia também, né, os Invisaligns, que eles são tudo escaneados, Nossa, né, muito lindo, muito legal. E aí traz as placas, né, os alinhadores Esse é bem pra legal. gente poder Esse alinhar os aí é o dentes. aparelho, não é o aparelho que tá todo aparelho. mundo usando aí. Sim. É que não dá nem parece aparelho, você olha na Não, boca é. da pessoa, você fala, É uma coisa transparente, mas não dá nem pra... transparente, é Na perfeito. foto ele não aparece, né, É a pessoa lindo. consegue conversar Só normalmente. tira pra comer e Só acabou, tira né? pra comer, acabou e coloca. E assim, é um tratamento que, apesar dele ser um aparelho móvel, super estético, é o tratamento mais rápido que a gente tem no mercado. Ele é 4, 5 vezes mais rápido que qualquer aparelho tradicional. Então, ele é um tratamento muito dinâmico. Então, assim, a tecnologia está vindo de uma forma muito boa para nós. Sim. Tanto na questão da orto, quanto na questão das próteses também. Porque, antigamente, demorava muito para você entregar um trabalho para o paciente. Você entregar uma lente, entregar uma coroa, né? Vai para o laboratório, volta, né? Todo mundo terceirizado. Ainda, né? Dependendo, a gente usa algum, né, laboratório terceirizado, em algum caso específico que a gente goste, né? Do trabalho bonito. Mas, quando você tem a tecnologia dentro do seu próprio consultório, fica muito dinâmico e o paciente ele fica muito mais satisfeito, porque você consegue entregar um trabalho mais rápido. Claro que você tira, né, alguns profissionais, né, a parte dos protéticos, né, que eles são terceirizados, acabou diminuindo muito na odontologia, mas precisa entrar nessa era digital, porque ela realmente ela veio muito a favor dos dentistas e principalmente dos pacientes. Até pro paciente, pra gente entender o projeto, né, que vai ser, porque antigamente a gente não entendia nada, né? Não. A gente olhava e falava assim, o seu dente vem pra cá e sobe esse aqui pra cá. E Você fala, confiava tá bom, confia no dentista, justo. Sim. Confia em você, faça o que você achar melhor. E seja o que Deus quiser. É isso. Mas a gente evoluiu tanto e precisa acompanhar isso, né? E olha só, a gente evoluiu tanto que os aparelhos antigamente era tipo um capacete, assim, o negócio. Era uma horrível, loucura. o pessoal tinha pavor. Hoje não, o pessoal faz até questão. É um negócio transparente, não dá nem pra ver. E bem na Nossa, adolescência, que é uma fase, né, que psicológica, você colocava... Nossa Era um senhora, negócio... né, coitadinho. Tinha uns que era um elastiquinho que vinha assim por trás da cabeça, né? Parecia um casos disco e voador casos, aqui em volta da... Usei. Você usou É, isso? eu sei. Então você imagina do que eu tô falando, né? Defendendo. Usei. Ai, agora...
Veridiana, você é considerada a dentista das estrelas, né? Só atende artista também, né? Tem bastante artista que passa lá na clínica. Tem o pessoal dos MCs, né? Que eles fizeram a música. Tem alguns cantores também, o Claudinho, do Negritude, ele passa lá. O Paulinho Vilhena passa lá, o Fábio Arruda. Tem a Simone do Fat Family. Tem muita artista que passa lá, muito bacana, assim. Alguns a gente criou, né, um certo vínculo, mas a grande maioria dos artistas, a gente está até conversando, que a gente tem, assim, amizades, eles não passam lá na clínica. A gente tem amizades, assim, fora, assim, a gente dividiu o profissional, o pessoal, assim, mas eu acho que o único, assim, que é bem próximo meu mesmo, assim, que passa na clínica é o Fábio Arruda, que ele é bem irmão nosso. Mas tem bastante gente da Globo que passa lá na clínica, bastante... Mas sempre foi, né? mas sempre foi assim, você sempre teve contato ou surgiu alguém que indicou, que foi indicando? Vem um que vai indicando para outro. Vai conhecendo, vai criando amizade, aí vão... Acho que o único que me pediu mesmo, assim, foi o Fábio, que me mandou uma mensagem, Veri, tô com dor aqui, me ajuda, não sei o que lá, já marquei ele pra segunda, atendi, mas de resto, foi um indicando pro outro, foi virando uma bola de neve que eles vão mais ou menos nos mesmos lugares. Legal, claro. Tá vendo? Isso é legal, porque é sinal que o trabalho é muito bom. É bom, exatamente. Agora conta essa história aí do funk pra gente, tá vendo? Você tem uma como música aí. Gente, ela tem um funk da clínica dela, entendeu? Eu quero que ela conta isso um pouquinho pra gente. O funk foi muito legal. Os meninos, eu adoro os meninos, todos que participaram, eles são uma graça. E a gente são meninos mesmo, né? Você olha umas carinhas de meninos. Uma graça a todos. E a gente trata todo mundo com muito amor, assim, a gente tem amor até pelos pacientes, sabe? A gente senta, a gente vai na recepção, toma um cafezinho juntos, é bem gostoso, a gente bate papo. E a gente tratou muito bem, assim, nessa parte de saúde. Eles foram focados na parte de estética e a gente mudou um pouquinho a cabeça deles, falando, não é bem assim, né? A gente vai deixar vocês lindos, mas calma, tem um passo a passo. E eles perceberam esse cuidado diferente, que a gente não estava só a fim de colocar alguma coisa e se livrar do paciente. Daqui 2 anos, se ele sentir dor, ele nos procura. Ele percebeu, alguns deles, eles bem novinhos e estavam com problemas realmente em relação à dor. Então, a gente acabou melhorando muito, né, a qualidade de vida deles, assim, e a estética também. Eles ficaram bem felizes, e aí eles fizeram tudo escondidos, combinaram entre eles, foram montando, cada um fez um trecho da música, e eles brincavam, às vezes, na recepção, a gente vai fazer uma música pra você. Eu falei, opa, bora, vamos fazer. E eu gosto de todos os estilos. E você participou do clipe? Eu gosto de todos os estilos musicais, mas, assim, eu confesso que eu não sou, assim, tão, assim, desse mundo do funk, né? Sim. Eu tô aprendendo, eu gosto, né? Às vezes, uma festa, assim, é animada, legal, é divertido, mas eu não conheço tanto. E aí eu falei, vamos fazer, eu não sei nem rebolar, sabe assim, não sei nem dançar até o chão, mas é só... Aí eu sei que um belo dia eles falaram assim, não, tá pronta a música, a gente já desenvolveu tudo, já tem filmmaker, já tem tudo, não sei o quê. Eles organizaram vieram tudo pronto já, tudo que é pra gravar. Organizaram, falaram assim, agora você vai ter que fazer sua parte. Eu falei, não acredito, o que eu tenho que fazer, né? Eu falei, daqui a pouco eu vou ter que só dança. Sainha, né? Só dança. Eu falei, o que eu vou ter que fazer? Falei, não. Você vai ter que pegar o carro do seu marido e botar lá no vídeo, porque a gente quer a Ferrari tá dele, explicado. bota lá, e a gente precisa de uma casa pra filmar. Essa era a parte dela lá. Tá explicado. Falei, não, demorou, vamos. E aí a gente filmou, foi muito legal, a gente filmou no consultório, depois todo mundo foi pra casa do meu pai, né, ele tem uma casa lá e filmamos tudo lá. E eu... tava no consultório. Até teu pai entrou nessa, então. Não, ele acabou no... Mas ele só cedeu a casa. Ele deu a casa, a gente tirou meu pai. Ele participou também, direto. E eu tava de roupa social, sapato bico fino, sabe assim? E aí eu falei, não. Bem cara de clipe. E os meninos estavam, tipo, tudo lá, né? Do jeito deles. Com gente, né? Eles são todos modernos. Aí eu falei, não, tem que entrar no clima. Peguei um Juliette de um lá, botei e fiquei lá no clima de salto bico fino e Juliette. Uma loucura. Mas foi muito bom, foi muito legal. Eu vi um pedacinho, eu queria pôr aqui, mas infelizmente não pode. Mas aí o pessoal, aonde que o pessoal consegue... Fala pra eles onde que eles conseguem. No YouTube, o set chama Set da Platchek. Sete da Platchek também é um trava-língua, né? Nossa, é um trava-língua. Eu treinei esse nome também, tá, gente? Platchek. Eu perguntei assim pra ela, o nome da sua clínica é Platchek, né? Acertei, não vou fazer feio não, né?
7 da Platec. E aí tá no YouTube pra ver o clipe completo e tá no Spotify também. Também no Spotify, olha lá, que legal. Pessoal, dá uma olhadinha lá, depois porque dá uma é olhada. legal a musiquinha, foi bem bacana, entendeu? Não, a música ficou muito boa. Eu queria ter, Eu queria gostei colocar mais muito da música, assim, a batida ficou legal, eu comecei a mostrar pra todo mundo, muita gente de muitos mundos diferentes cantando também, muito legal, assim, gente que eu nem imaginava, eu gostei muito. Foi uma surpresa e Foi uma tanto. surpresa, o pessoal gostou da batida, que a batida ficou realmente, eles arrasaram. Eles arrasaram, quando eu escutei, eu falei assim, ó, pode fazer, só, a única coisa que não pode, assim, né, se for fazer, é ter baixaria, né, falar alguma coisa assim, mas se for uma coisa legal, nossa, vamos com tudo. E eu amei, eu escutei pela primeira vez, eu falei, Não, nossa, legal, mas eu amei. Eu ouvi, foi bem legal, você chegou a ouvir também, né? Ficou legal, Ficou ficou bem legal. legal. E foi uma homenagem, muito legal isso. Foi uma homenagem, é uma graça a eles também. Eles continuam passando lá na clínica e o clipe também, eu realmente fiquei feliz. Fiquei feliz Agora tem que fazer um outro segundo clipe. Porque foi fruto do nosso trabalho, sabe assim? Sim, Foi meio que um reconhecimento, exatamente, achei bem legal. Foi bem legal, sim. E me diz uma coisa, essa questão da parte estética, né, de lentes e tudo, ainda é muito caro? Porque quando surgiu isso aí, eram para pessoas só de um poder aquisitivo muito alto. As lentes em porcelana, elas realmente não são baratas, né? Elas têm um custo bem elevado, porque se você achar um preço muito abaixo, assim, você até desconfia, porque o material não vai ser de boa qualidade. Mas elas têm uma durabilidade muito maior, pelo que você falou também, não é? Em porcelana, sim, com certeza, uma durabilidade altíssima. Mas se for um preço, assim, muito fora, assim, do padrão, você pode ter certeza que você, né, não vai passar com um profissional que seja especialista na área, ou você não vai ter uma lente que seja uma porcelana pura, né, um material, né, indicado no seu caso. Aí sim pode fraturar, né, ela pode ser, né, algum outro tipo de material que não seja tão resistente. Agora, quando a gente mexe com lentes em resina, é muito mais barato. É mesmo? Muito, mas, muito? Assim, muito, assim, 10 vezes mais barato, sabe assim? Caramba, que diferença. 8, 10 vezes mais barato. É muito mais barato. Não é um pouquinho, é uma diferença Então, a maioria gritante. opta pela resina, então. Acredito eu. A grande maioria... É que depende do público que você mexe na sua clínica, né? Do poder aquisitivo que ele tem, né? Então, tem gente que... Como a resina ela tem um pouco mais de manutenções e ela não tem uma durabilidade tão alta quanto a porcelana, tem gente que é meio prática e fala assim, não, eu quero fazer uma coisa que eu não mexa nos meus dentes nos próximos 10, 20 anos, então eu quero esquecer, vou investir hoje. Mas tem gente que fala não, sabendo que também a resina é zero desgaste, tem essa questão também, é zero, né? Quanto mais esmalte tiver, melhor o poder de a porcelana e a resina, as duas são um desgaste mínimo. A porcelana é desgaste mínimo e a resina zero. É que a resina só põe por cima do dente mesmo, não é isso? E fica muito bonito também. Quando for com um bom profissional, a estética é bem legal. As cores, né? Hoje em dia, as resinas, elas têm uma coloração muito bonita, um poder de polimento bem bonito. E o custo chama muito atenção. Muito atenção, porque realmente é uma diferença, assim, gritante. Caramba. Então, às vezes as pessoas falam assim, então eu vou começar por essa. Isso, pra me adaptar, Pra me adaptar. E também sabendo que, assim, se um dia ele desistir, né, de ficar com as lentes, ele consegue ter, por trás dessas lentes tem o dentinho dele bonitinho e ele consegue conviver, até ele se organizar e querer às vezes fazer... Guardar dinheiro. Ou às vezes tem gente que fica com a resina e não troca mais, eu gosto porque eu gosto e tá tudo bem. E tem na cabeça também assim, eu não tive nenhum mínimo desgaste nos meus dentes. Sim, então, também tem essa parte, tem essa né? parte. Tem essa parte. Meu feito por Deus, eu não quero que toquem, sabe assim? Eu não quero que Talvez que eu pensaria nada. também nesse caso, porque eu tenho meio receio dessa parte do desgaste do dente. Mas né? agora Mas você já sabe. É isso. Você já sabe. Agora, você é casada com... Agora a gente vai entrar um pouco começou. no pessoal dela. Você é casada com o Dr. Derek Camargo, pra quem não conhece. Ele é um médico também, gente, tá? Ele é endocrinologista, tá? Focado em emagrecimento, tá? Pra quem não sabe. Que a gente gosta. Agora, como que vocês fazem essa... Viu, né, Dr. Derek Camargo? Você tá me devendo essa, tô brincando. Como que vocês fazem essa conciliação médico, porque aqui, Ana aqui é médica, marido é médico, e a gente sabe que é uma vida difícil, não é não? É uma loucura, não é? Quantas vezes você vê seu marido durante a semana? Tem semana que 2 vezes na semana. É uma loucura, mas é uma loucura organizada. Isso.
É isso. Agora, fala um pouco pra gente como que é a sua vida. Sua rotina, mãe, esposa. Eu e meu marido, a gente trabalha muito. Opa. Muito. Então, assim, realmente a gente tem uma... É difícil a gente ficar junto, então quando a gente tá junto, a gente tenta otimizar esse tempo o máximo possível e fazer, né, ficar com os filhos, curtir um pouco. Porque eu trabalho bastante, mas ele ainda eu tento ficar um pouco mais... A mãe, né, sempre tem que ficar um pouquinho mais em casa para deixar ele trabalhar com tranquilidade. E ele acaba voltando um pouquinho mais tarde. A gente tá se organizando também, né? Claro que é um período da vida que às vezes, né, o casal acaba trabalhando mais mesmo para no futuro dar uma relaxada, né? Tentar se aposentar, talvez, né? Mas é mais difícil, né? Que idade são seus filhos? O Theo tem 4, mais velho, e a bebê tem 1 ano e meio. Uma bebezinha linda. E pra gente conseguir trabalhar, a gente tem uma babá, né? A babá ajuda muita gente. E o Theo vai pra escola também, ele fica lá. E de final de semana também a gente tem uma babá pra gente conseguir passear com eles. Tem que ter, não tem como, né? A gente almoçar, tomar café da manhã, a gente não consegue almoçar juntos ou tomar café da manhã juntos, então a gente tenta pelo menos ter o nosso momento de jantar, conciliar, né? E ficar, ou assistir alguma série, ou alguma as viagens coisa, em casal. Ou algum desenho, né? Com as crianças no final do dia. E a gente tenta viajar. Eu e ele, para ter um momento casal, porque é importante também, né? Pra gente conseguir ter um momento família ali e conseguir transmitir esse amor, né, pros filhos. Então, a última viagem que a gente fez foi aniversário de casamento. Todos os aniversários de casamento a gente viaja. A gente acabou indo pra Califórnia, curti bastante. E vira e mexe, assim, quando tem algum feriado, alguma coisa, porque os parentes do meu marido, eles moram tudo no interior. Então, eles não ficam quase com os meus filhos por conta da distância, né? E às vezes a gente tem algum evento de final de semana também, que a gente não consegue ir pra lá. Normalmente a gente fica mais por aqui. Então, quando tem algum feriado, eles querem as crianças e a gente acaba falando assim, não, agora vai ficar então na casa da vovó, das tias, tudo. Tem que curtir também um pouco, né? Claro. Pra deixar eles lá, que eles ficam super bem, eles gostam. Então, né, eles não são também crianças que eles são muito... Quero papai e mamãe, choram, sabe assim? Ficam desesperados. Eles ficam, eles passam 2, 3 dias, eles ficam lá de boa, eles gostam. E a gente acaba pegando eu e meu marido pra viajar um pouquinho nosso, ó. Ter esse momento nosso. Faz parte, acho que é válido, tem que fazer isso mesmo. Acho que todo casal deveria fazer isso, não é só porque talvez o trabalho... faz um pouco, distancia um pouco, né? Eu acho que todo casal tem que fazer isso. Não tem que passear. Teve uma época que a gente estava assim, que tem muitos momentos da vida assim que às vezes você acaba conhecendo muita gente, e acaba às vezes até pros nossos consultórios mesmo, tendo reuniões, muitas reuniões, às vezes reuniões de finais de semana, e às vezes as reuniões elas se esticam e assim, tem que ir em algum evento porque vai encontrar tal pessoa, e a gente estava tendo uma vida noturna muito grande assim, mas por conta, não da balada em si, mas do trabalho, entendeu? Porque era relacionamento. O network, né? O network, a gente começou a ter babá noturna também para dormir, para ajudar com a gente, porque tinha semana, assim, que a gente saía de segunda a segunda. Então, e aí, de 8 horas da manhã eu tava no consultório, e aí à noite saía e ficava nesse looping, assim, então tava ficando muito cansativo. E aí a gente começou a dar uma organizada, assim, até nessa parte, pra gente otimizar mais o network também ser mais diurno e, né, específico, e a gente conseguir, nos nossos tempos livres, ficar mais com as crianças, ir num parque, né, no Parque da Mônica, né, em algum lugar, assim, divertido pra eles, numa hamburgueria do dinossauro, sabe, essas coisas assim. A gente também tem um momentinho ali pra curtir com as crianças, que eles gostam. É bem, Ana, tá vendo? Uma vida bem semelhante à sua, viu? É bem e o seu marido que cuida da sua saúde? E ele cuida, sim, ele cuida desde que eu tava grávida das crianças, né, principalmente, estava até comentando, porque depois que eu tive meus filhos, eu tive uma baixa hormonal muito grande, minhas vitaminas também, nossa, elas zeraram praticamente, e problema com ferro. Então, como ele mexe com toda essa parte de reposição hormonal, reposições de vitaminas, minerais, então eu fazia muita bolsinha, muito protocolo lá de minerais, vitaminas, para dar um up, né, também ferro, e testosterona também, né, hormônio também, ele me ajudou muito, porque na gravidez a gente acaba tendo muito hormônio, e no pós-parto a gente perde muito, né, e é uma queda muito brusca, então a gente precisava
repor de alguma forma, assim. Então, eu tava com esse déficit e acabei, desde aquela época, já fazendo, né, reposição hormonal e fazendo reposições vitamínicas. E eu percebo, assim, a qualidade de vida, ela melhora muito. Então, ele tenta, de alguma forma, cuidar também da com família. certeza. Mas é que casa de ferreiro, espeta de pau, né? Às vezes, né? Às vezes. Isso que eu falei, às vezes, é que assim, eu não sou uma paciente muito boa, entendeu? O problema sou não é eu. o médico. Não é o médico, eu não vou lá, assim, até 15 dias deu, preciso aplicar. Então, tem que ser regradinho, então, né? às vezes ele dá 3 semanas que eu não fui, ele já vem em casa, já traz todas as seringas lá, agulha, me bota na cama, já me dá uma vendo? injeção. Ah, eu que fico em pânico, sonho! desespero. Ah, que sonho! O meu marido vem aqui tomar uma injeçãozinha. Não, eu sou medrosa, eu morro de medo de agulha. Jura? Então Não é possível. Pego um travesseiro, coloco assim, vai. Olha. Morro de medo, sabe assim? Eu pareço uma criança. Eu acho que é coisa de infância. Tua mãe falava da injeção também. Nossa, falava. O médico vai te injeção. Eu já saí correndo de postinho de saúde pra não tomar injeção no meio da rua, sabe? Sair aqui. Igual seu pai, tá vendo? Igual seu pai. Genética. Tá vendo? Já É o pai que levava e saia correndo, é o pai pra um lado e ela pro outro. Quando era criança. Seu sonho, isso, né, Amanda? Não, mas você não tem que aplicar a injeção? Você dá uma Então, anestesia, você usa. Sabe aquele negócio quando é nos outros é diferente? Mas é por igual. eu não consigo. Eu, se fosse pra aplicar em alguém, jamais, eu não consigo. Mas em mim eu nem ligo. Não, mas posso falar, anestesia em boca, eu não tenho aflição de nada. Tirar sangue me dá um pânico, um desespero. E tomar uma intramuscular me dá um pânico, um desespero. Eu acho que eu não teria coragem de tirar o sangue de alguém, né, por ver. Então, mas intramuscular eu já dei muita no Derek. Então eu não tenho essa aflição, Isso, você não tem. essa agonia. Mas agora pequenininho, assim, uma veinha ali, colocar, aí eu não sei se eu gosto muito. Em boca não me dá essa coisa. Eu assim. tenho isso de ver, assim, abrir e tal, eu tenho aflição. Mas fazer em mim eu já não tenho. Então vai explicar, não dá pra entender, né? É que a cara dela, sua cara de pau. Em mim eu não tenho, pode fazer à vontade, eu só não quero ver. Mas fazer, pode fazer. Agora, quais são os seus planos pro futuro? O que você planeja pra você? Pra sua clínica. Você quer acrescentar algo? Expandir cada vez mais a clínica, né? E entrar cada vez mais nesse mundo de tecnologia odontológica, que é o que está crescendo no mercado. Sim. E cada vez... Vai crescer cada vez mais, né? Crescer cada vez mais mesmo, e ter melhores materiais, ter cada vez mais estudos, se aprimorar cada vez mais. Em relação à família, tá cada vez mais próximo deles. Filhos? E conseguir... Mais filhos? Não, mais filhos não, pelo amor de Deus. Já tem 2... Eu sempre brinco, eu não tenho nem 3 braços pra segurar 3 filhos, não tem nem como. Mas a segunda foi planejada? Aconteceu? Então, o primeiro aconteceu. A gente casou, na lua de mel eu engravidei. Olha só. Caramba, na lua de mel. E assim, eu sempre fui muito desregulada, desde pequenininha. Então, não descer pra mim era uma coisa normal. Então, eu nunca levei muito não era relevante, eu nunca levei em consideração. E eu sei que a gente casou. Não vinha, mas tudo bem, né? Às vezes eu passava 1 ano, 2 anos. Então, assim, era bem normal. Eu não tive um ciclo, assim, muito bom. Enfim, tinha ovário micropolicístico. E aí, me falavam que quando eu fosse querer ter filho, seria bem difícil, né? Então, tá bom. Aí deu uns 2 meses, deu 3 meses que a gente tava casada. Eu falei assim, Derek, vou pegar umas receitas suas, vou lá no convênio, vou ver, né, se eu não tô com algum cisto, alguma coisa, né, porque vai chegar um determinado momento que a gente vai querer ter filho, já vou pedir uma mamografia, já vou pedir tudo, ultrassom, né, já vou fazer check-up. Cheguei lá, colocaram ultrassom, eu tava de 3 meses. Nossa! Tava 3 meses grávida, não fazia ideia. Olha só. Eu fui ver se eu não tinha um cisto de bebê. O cisto. Tinha nome, tinha nome. 9 meses depois o cisto saiu. O cisto saiu 9 meses depois. Pânico. Aí o Theo nasceu. E a gente falou assim, quer saber? Vamos ter na sequência? Porque... Pra aproveitar. Pra aproveitar. Você acorda uma vez só na madrugada, né? Um período da vida. Porque é difícil, né? Imagina, ele tá crescendo, não acorda mais. Mas mesmo assim teve uma pausinha entre os dois. Porque ele tem o quê? Tem 4. 4. E a gente queria assim... Sabe quando aquelas crianças, aqueles irmãos que têm menos de 1 ano de diferença? Tentamos. Não engravidava. Não engravidava. Mas de jeito nenhum. 3 anos de diferença entre um outro. Aí parei de amamentar ele, falei, não, deve ser isso, né? Falam que é mito, mas deve ser isso. Aí quando ele tinha 1 ano, aniversário dele de 1 ano, não teve 1 ano e 1 dia. 1 ano, parei de amamentar. Amamentei.
Eu falei, não, Aí agora eu logo vou engravidar. depois- E nada, depois de um ano só que eu fui engravidar, então não tinha nada a ver com a amamentação, também não tinha a ver com nada. Foi o tempo de Deus, É o quando tempo que tem era pra que ser. É ser. quando tem que ser, de Exatamente, fato. quando né? tinha que ser. A gente não escolhe essas coisas, não. Jamais. O importante Não. é que venha com saúde, Exato. né? Mais Aí nada. veio uma belezinha os dois. Não, os dois são lindos. Eu Nossa, vejo foto eles são deles. demais. Tem seus olhos, os dois, É, né? eles são lindos, eles Caramba. são muito fofos. É isso. Nossa, é muito bom ser mãe, né? É bom, é bom. Mas é difícil, né? Ainda mais muito com a difícil. carreira, conciliar, né? Mas é uma alegria, assim, que eu acho que todas as pessoas têm que ter essa experiência de ser pai e mãe. Concordo. Pelo menos uma vez. Isso Pelo eu menos falo. uma vez na vida, é um amor que se descobre, assim, muito Concordo. puro, muito inocente, muito... Você se dedica a um mini você. É, Um mini você, é uma assim, ele delícia. não sabe de nada. Então, tudo que ele for fazendo daqui pra frente, foi você que foi orientando. Muito, muito lindo a Você se vê maternidade. nele, né? É muito A gostoso mãe isso. também, eu acho muito linda essa coisa da maternidade, assim, até teria mais um filho, mas depois, assim, na vida, assim, você vê que é muito difícil você conseguir se dedicar da educação, da tudo, assim. Você quer dar tudo do melhor, né? Quando você tem muita criançada, assim, então eu acho que 2 a gente vai conseguir se dedicar bem. Mas eu acho muito linda essa coisa, assim, da mãe conseguir girar um bebê, sabe? Durante 9 meses, depois o bebê nasce, você consegue ter o alimento, né? Você nutre Não, ele é uma sozinho. coisa fantástica. É muito, muito bonito, assim, a natureza. Então, Só Deus mesmo. É, só Deus. Só uma Deus coisa mesmo. impressionante, Porque é muito lindo. realmente é isso. Agora, em falar em Deus, a gente está encerrando aqui, mas a gente também queria deixar uma homenagem para uma pessoa que faleceu ontem, que é o Rafael Pugli. O Rafael Puglisi Isso, faleceu é, ontem, um ele- super dentista que deixou uma marca enorme na odontologia. Ele mudou a odontologia realmente, principalmente nessa parte estética de lentes de contato. A gente tava falando de lente, eu ia entrar, falei, deixa para entrar no final, pra gente prestar uma homenagem, né? Aqui o nosso podcast Mulheres Pod aqui deixa os sentimentos pra família, porque Com não é certeza. fácil, era muito novo, né? Muito novo, 35 Muito anos triste. de uma carreira maravilhosa pela frente. Ele fez muita diferença na odontologia, ele mudou muito a odontologia. Você chegou a fazer algum trabalho com ele, alguma A gente coisa? se conhecia muito. Ele fez a mesma faculdade que eu, ele se formou 2 anos antes. E ele acabou casando com uma amiga minha de infância, então ela fez colégio comigo, depois ela fez faculdade juntas, e a gente tinha uma proximidade de frequentar a casa um do outro, então a gente tinha uma proximidade muito grande, e foi realmente uma fatalidade muito, assim, inesperada e triste que aconteceu, mas que Deus o tenha e que ele esteja muito bem, com paz, e que a família também ela fique bem, porque não é fácil, principalmente uma mãe perder um filho, é muito Com triste. certeza. E ele com certeza tá em paz, era um menino muito bom. Sim, Aí, sim. Uma tá num notícia lugar muito bom. triste. É isso. Querida, queria te agradecer. Muito você obrigada. ter aceito o nosso convite, Amei, ter vindo amei, conversar, expor sua amei vida, seu vocês, trabalho. Amei o estúdio, Obrigada. amei o convite, obrigada. Venha mais vezes, as Venha portas sim. estarão sempre abertas. Com certeza. Bater papo. E a Contar gente da não vida, gosta. contar de filhos, contar... Afinal de contas, mulheres gostam de falar. Adoro, Sempre. A adoro. gente gosta de falar. É isso. Então, obrigada. Deixa aqui o seu Instagram pro pessoal te seguir. Sim, é Veridiana Ulson, o meu Instagram. E da clínica é Placheck Oral. A Acho gente que vai vai ter que deixar colocar embaixo, porque a gente vai pôr esse embaixo, porque trava-língua esse difícil. não vai ser fácil. Não é. Mas aqui na descrição do vídeo a gente sempre Sim, coloca. E quem quiser ver o set, né, quiser escutar a música... Claro, tem Vale que a escutar. pena, gente, vale a pena. Ou no YouTube, set da Placheck. Escutem pra vocês entenderem a conversa, que infelizmente a gente não conseguiu trazer aqui. E a não clínica pode pôr. também, quem quiser dar uma olhadinha, né? Quem quiser ligar lá e marcar uma consulta. Depois eu vou deixar o telefone embaixo. Ou também Isso. tem no Instagram. Deixa assim, a gente Perfeito. coloca na descrição desse vídeo. E é isso. Então, novamente, Amei, muito obrigada, obrigada viu? pelo convite. Obrigada a você por Foram estar aqui. demais. Obrigada. Gente, e é isso. A gente encerra mais um podcast, né não, Aninha? Sim, Passa senhora. os últimos recadinhos pro pessoal. Agradecer nossa parceira Empório Clique, Nossa. que sempre nos brinda com roupas Elas, maravilhosas. ela escolhe o nosso Ah, look. Meu e da Anne manda. Tem Isso dia mesmo. que a gente até sabe, mas tem dia que é surpresa. E são É. surpresas maravilhosas, viu, Sempre, gente? sempre. É isso. E agradecer vocês por mais uma vez estarem ao nosso lado, nos acompanhando em mais um episódio do Mulheres Pod. Lembrando que terça e quinta, às 6 horas no Spotify e às 20 horas no YouTube. Combinado? Esperamos todos vocês lá e nas outras plataformas que já falamos aqui. Combinado? É isso aí. Então até a próxima, Até o pessoal. próximo, gente. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.